No ar, mais um programa Histórias e Conquistas. E hoje com um convidado muito especial que eu admiro muito. Ele é o palestrante mais premiado do Brasil. Já ganhou 5 vezes o título Top of Mind, foi indicado 12. É o único palestrante que tem essa premiação. Já ministrou mais de 5.500 palestras em 35 anos de sucesso. Professor Gretz está aqui conosco para compartilhar um pouquinho da sua trajetória profissional. Fique com a gente que o programa está imperdível. Professor Gretz, que honra recebê-lo aqui. Estou feliz de estar com você também, deu certo. Sempre fui uma grande admiradora do seu trabalho. Eu sei que você começou como feirante. Já começou vendendo. Antes de feirante fiz muita coisa também, mas não dá para contar tudo. Né? Mas conta um pouquinho. Vendendo, né? Vendendo. Feira. Foi minha primeira escola foi a feira. Conta um pouquinho de como é que você iniciou a sua atividade profissional, como feirante. Né? Nós plantávamos, agricultores, né? Meu pai plantava, a gente colhia nas terça e na sexta e vendia na feira, que era quarta e sábado. E a feira é um mercado aberto porque você encontra várias bancas com tomate da mesma cor, pelo mesmo preço. Você trazer alguém até a sua banca, você tem que ter algum carisma, algum entusiasmo, alguma coisa que leve as pessoas até a sua banca. Então ali eu aprendi o contato ao público, eu fazia a venda nas casas, preparava as caixas de uva, ia na casa, batia, aí saía empregado, eu falo, porque o segredo é não trazer a empregada para fora, trazer a dona. Porque a empregada vai e fala, tem um rapaz querendo vender aí e acaba não vindo. Então, para trazer a dona para você, falar olho no olho, então tem algumas técnicas, tem até horário mais apropriado. E aí Deus me deu o dom de me comunicar, de falar, de contar histórias. E aí eu fui para São Paulo fazer meus cursos e sempre contando histórias. Eu amo história, fiz faculdade de história, conheço história. E isso ajuda a ilustrar a minha palestra, porque quem conta história esquece e quem ouve nunca mais esquece, né? Com certeza, as histórias, eu estudo oratória e eu sei que são as coisas mais lembradas, os itens mais lembrados dentro de uma encontrei palestra. uma senhora que me assistiu há 30 anos atrás, ela lembrava de histórias que eu tinha contado, né? Porque quando você começa a contar uma história, as pessoas fazem um silêncio, se as pessoas estão sentadas na sala ali e começam a contar uma história, a pessoa para, então a história segura as pessoas. E a história, as pessoas acabam então entendendo. O maior comunicador foi Cristo. Ele sempre se comunicava com histórias, com parábolas. E esse é a dica que eu dou para quem quer se comunicar sempre. Conte uma história oportuna, e as pessoas então vão entender melhor o que você está falando. Então eu imagino que ali foi a sua primeira faculdade, praticamente. Sim, foi de contato com as pessoas, né? E depois você fez história e administração. Mas eu lecionava a história, mesmo sem ter a faculdade, eu lecionava a história em cursinhos de São Paulo. Aqueles cursinhos que você tem que ter toda aquela empolgação, que você é avaliado toda semana pelos alunos. Então ali foi a minha grande escola de segurar a atenção de pessoas, né? Agora mesmo estarei fazendo uma palestra para um grupo de 1.000 pessoas. Então, segurar 1.000 pessoas lá do fundo com o WhatsApp hoje, que é o nosso concorrente, porque lá do fundo o pessoal fica, né? Então, você tem que ter uma entusiasmo, tem que ter uma empolgação e tem que ter um recado muito oportuno para aquele pessoal. Isso chama de conexão. O grande segredo é da conexão. E eu sei que você fica passando o canal aí, então eu sempre procuro que quando alguém passa, eu tenho que segurar você para me assistir. Então, eu tenho que estar aqui na minha entrevista, em todo momento, tentando segurar, porque a pessoa fica assim, procurando o canal, procurando alguma coisa. E essa empolgação, essa conexão, que é o segredo de tudo. Que vem num certo entusiasmo, eu imagino, em amar o que você faz. Sim, porque há vários palestrantes no mercado que resolveram ser palestrante. Eu não resolvi ser palestrante. Eles foram me descobrindo. Eu trabalhava na Volkswagen, e aí um dia o gerente precisava dar um recado para os 300 funcionários, pediu para mim fazer uma palestra, eu fiz, o diretor veio e falou, eu tenho um homem aqui que ele nem sabia que eu existia lá nessa área. Aí fiz uma palestra para 3.000, aí o presidente ficou entusiasmado e fiz palestra para quase 40.000 funcionários. Eles descobriram, e aí as coisas foram acontecendo. Por isso eu sou o pioneiro no ramo de palestra. Todos os palestrantes que você entrevistar, praticamente todos,
começaram da década de 90 ou a década de 2000. Eu sou da década de 80. Estou com 35 anos fazendo palestra. E qual que é o segredo para você fazer sucesso há tanto tempo? Você acha difícil? Porque é uma inovação, Sim, eu imagino. Sim. Você constantemente tem que estar se inovando. Sim. Qual que é o segredo, assim? As minhas palestras, se você assistir uma palestra hoje e assistir dentro de 2 semanas, já tem novidades. Essa é uma coisa que sempre cria novidades. A outra coisa é o entusiasmo. Eu gosto do que eu faço. Eu não faço a palestra por motivo financeiro. Financeiro é uma consequência. Eu gosto do que eu faço. E quando eu estou lá fazendo a palestra, eu estou lá, eu estou presente, de corpo e alma. E o palestrante, ele precisa ter 3 coisas. Se você quer ser palestrante, está me assistindo. Você tem que ter conteúdo, você tem que ter expressão corporal e tem que ter humor. Essas 3 coisas. Então, recentemente veio um palestrante famoso nos Estados Unidos para fazer uma palestra de um livro muito famoso e que no final da palestra só tinha a metade das pessoas. Porque ele escreve bem, mas não consegue transmitir. E há pessoas que podem pegar um livro de um outro autor, estudar o texto e transmitir. Então, a empolgação, como é que você coloca isso? Isso é expressão corporal, que é 60%, é a sua expressão corporal que faz a diferença. E eu sempre fui me aprimorando, fui estudando e nunca me dou assim por convencido. Eu nunca chego numa palestra e falo, não, eu vou tirar de letra. Não, eu chego concentrado, focado, para que aquela seja melhor do que a de ontem e amanhã seja melhor do que hoje. Eu sempre trabalhei nessa linha. E é comum as pessoas sempre citar a parte da humildade como uma característica dos vencedores. E eu me considero uma pessoa humilde, não me subiu na cabeça a minha carreira. Às vezes o meu currículo, quando os leem, até fico constrangido, porque é muito grande o currículo, mas eu sempre quero aprender, porque humildade, quero colocar para você que é humildade. Humildade não é ser pobre não, viu? Humildade é você saber que você tem limitações e querer aprender. Humildade é você saber que as pessoas que estão do seu lado têm limitações e querer ensinar. Isso é humildade. E eu sempre quero aprender. Você teve algum momento de superação na sua carreira? Tive. No ano de 94 eu fiz 200 palestras no ano. Você imagina que o ano tem 360, fazia 200 palestras. Foi no mês de agosto, eu fiz 33 palestras, fazia 3 palestras por dia, uma em São Paulo, em Belo Horizonte, outra no Rio de Janeiro. Não que eu quisesse, é que o mercado me procurou, era um projeto grande de um banco que tinha uma seguradora e encaixou, entrou nos espaços vazios e a palestra, então, tive que fazer essa agenda. Eu nem falo isso com orgulho, porque eu acho que a gente tem que ter uma agenda mais, com uma quantidade de palestra menor do que isso. Mas eu sempre me superei nos desafios. Por exemplo, eu tinha um sonho de conhecer a Transiberiana, aquela estrada que é de Moscou a Vladivostok, lembra do tempo de estudante? Aí eu fui num trem e fiz de Moscou, fui até Pequim, andei 8.000 quilômetros de trem. Eu amo viajar de trem, mas viagens longas, né? Então, em tudo que eu fiz, me superei. Mas uma das coisas que poucas vezes eu falo, mas agora eu lembrei, que na minha juventude eu era gago. E o gago tem que ter um segredo. Quando você vai gaguejar, você tem que brecar e recomeçar. Não teime. Se você teimar, ele fica ali, naquela situação. Eu tenho um tio meu que é gago, ele não consegue brecar, então ele gagueja. Mas eu consegui corrigir essa característica, porque para quem se comunica, isso não ia prejudicar bastante. Com certeza. O que o seu eu de hoje daria de conselhos para o seu eu de 30 anos atrás? O que você falaria para você fazer diferente? Eu não quero cair na vala comum daqueles dos livros que eu também falo, eu teria vivido mais com a família, vivido mais com meus filhos, todo aquele lado emocional que todos nós, quando chegamos a uma certa idade de sucesso, acha que exagerou um pouquinho, como eu acabei contando um pouco da minha agenda para você, com quase 6.000 palestras. Você multiplica 6.000 palestras, cada palestra for um dia, veja quantos dias eu fiquei fora de casa. Você imaginar isso aí, acho que dá mais de 15 anos. Mas eu graças a Deus, eu não tem coisa assim que eu faria diferente, não. A minha carreira foi acontecendo. Eu sou do tempo das transparências, do retroprojetor, né?
que as pessoas precisavam procurar a gente, ia só por telefone, mas graças a Deus eu tive uma carreira minha profissional que foi acontecendo. Eu fui feirante, aí fui para São Paulo, comecei a lecionar, trabalhei na Volkswagen do Brasil. Talvez na Volkswagen do Brasil, onde fiquei 12 anos, se eu ficasse só 8 era suficiente. Mas o primeiro ano foi importante e o último. Não dá para a gente montar assim, não, eu quero esse ano e quero esse aqui. Porque tem uma época da vida da gente, às vezes, que as coisas então não aconteciam. Mas o último ano que fiquei na Volkswagen foi quando então eu pude me conhecer o meu potencial e fazer todo o seu trabalho. Então eu sou de consciência tranquila, não tenho consciência pesada com relação a esse lado que eu falei para vocês, porque é um talento que Deus me deu. E assim como marinheiro, como quem viaja nos aviões, e nós também vivemos fora de casa. E a família tem que entender isso aí, e a família entende, graças a Deus. Professor, nós temos que dar um tempo para o break, daqui a pouquinho estamos de volta. Ok. Estamos de volta hoje conversando com o professor Gretz. Professor Gretz, as suas palestras, como que é? São sempre iguais? Você faz diferente? Como que você cria as palestras? As minhas palestras, elas são elaboradas conforme o briefing do cliente. O cliente me liga, fala, é uma convenção de vendas, nós temos lançamento de produto, nós queremos que reforce isso, aquilo, e o cliente me passa os tópicos. Esse é um cliente que eu tenho em convenções de vendas. Há o pessoal do agronegócios, que hoje me contrata bastante em todo o Brasil. O agronegócio está muito bem, também me passa o briefing. Há as prefeituras, há os CDLs, há as reuniões de qualidade, há a CIPAT também. Porque como eu fui presidente de CIPA na Volkswagen, isso me deu uma formação muito grande para poder... Eu sei o que é CIPA. Eu sei que é CIPAT, eu vivi lá. Então, a minha palestra é montada com o briefing do cliente. E sempre em 4D, mas se eu lembro quais são os 4D. É diferente, dinâmica, divertida e direcionada. Esse direcionada é briefada, quer dizer, a palestra minha é conforme o briefing. Eu tenho uma espinha dorsal que mantém, mas ela é montada conforme o briefing do cliente e sempre eles me pedem que reforcem a motivação. Pois é. A motivação humana. Motivação é o seguinte, ninguém motiva ninguém, porque a motivação é uma porta que abre por dentro. Então cabe ao gestor, cabe ao marido, cabe ao filho, cabe a qualquer contato que você tenha com alguém, você é que vai incentivar a abrir a porta. E eu vou te dar as chaves para você. A primeira coisa que abre a porta do coração das pessoas para ficar motivado é desafio. O ser humano ama desafio. Moisés recebeu um desafio com 80 anos, levar o povo de volta para a terra prometida. E ele durou mais de 40 anos, mesmo dizendo que 70 anos já era canseiro enfado, lá no Salmo 90. Então ele tinha um desafio. O ser humano ama o desafio. Esse é o que mais motiva o ser humano. A segunda coisa que motiva o ser humano é elogio. Elogio. Tinha uma mulher que cozinhava para a família há 30 anos, nunca ninguém falou nada. Aí um dia chegaram para almoçar, só tinha capim na mesa, e a nora mais atrevida disse, capim só? Eu falei, capim, eu cozinho para vocês há 30 anos, nunca falaram nada, eu pensei, quem sabe come capim também, né? Então essa historinha que eu estou contando, você aprender do elogio, E a terceira é o reconhecimento, reconhecer com palavras. As palavras oportunas são como maçãs de ouro em bandejas de prata, e as palavras agradáveis são como favo de mel, doçura para a alma e saúde para os ossos. O que é a palavra agradável? Muito obrigado, dá licença, você foi importante para mim. Essas palavras, isso que abre a porta. Então, quando alguém tem uma equipe desmotivada, a culpa é do gestor. O gestor é que faz a diferença. Isso serve no futebol. Por que manda um técnico embora e vem outro com o mesmo time e começa a ganhar? O que muda? É porque ele deu desafios, porque ele colocou a pessoa certa no lugar certo, que é importante também, porque a pessoa quando está no lugar certo, ela se sente mais à vontade e mais produtiva. Então esse é o segredo. É muito simples, só que é tão simples que as pessoas falam assim, mas não vou fazer. Então é muito importante você treinar as pessoas. Eu quero dar um recado para você que é empresário. Eu estive na Nigéria, e lá na Nigéria vi escrito dentro de um hotel, escrito assim, eu treino as pessoas e elas poderão ir embora. Pior se eu não treinar e elas ficar.
Né? Quer dizer, porque às vezes quando você vai treinar alguém, vai preparar alguém, sempre o empresário fica perguntando como é que eu posso medir o retorno. É difícil de medir o retorno, mas você mede o retorno pela produtividade, pelos resultados, e o tudo é a equipe. As pessoas é que fazem a diferença. É em cima disso que eu tenho colocado as minhas palestras pelo Brasil todo, e em cima disso eu tenho escrito, tenho 14 livros escritos, é em cima disso que eu monto então todas essas palestras que são de acordo com o briefing do cliente. Como eu fui agricultor, eu entro muito bem no agronegócio. Como fui homem de qualidade na Volkswagen, eu domino essa área. Como fui presidente de CIPA, eu domino essa área. Como a parte motivacional eu também tenho domínio, me ajuda. E como fui professor. Então, tudo isso aí juntou na minha vida e fez então essa carreira que você citou, os prêmios que eu ganhei como palestrante mais lembrado, e de 35 anos fazendo palestras, e vários colegas meus que começaram na década de 2000, que estão aí no mercado, excelentes palestrantes, mas eu vim lá da década, falei para você, na década de 80, praticamente o pioneiro. Com certeza. Professor, são 14 obras isso que o senhor escreveu? 14 obras. Então, eu tenho duas aqui que eu achei bem interessante, Voando como a Águia e Mulher Não Fala Muito, Mulher Pensa Alto. Pensa alto. Eu gostei dessa aqui, me conta um pouco sobre o que você quis dizer com isso. Esse aqui pode ser até uma técnica de vendas. Você que está me assistindo, quando a mulher chega numa loja e olha para o sapato e fala assim, será que tem 36? Será que tem pink? Não fale nada. Ela está falando alto. E quando a pessoa, você vai ser um corretor e a mulher abre uma janela e pergunta, ali que vai ser o shopping, ali que vai ser isso, fique quieto, só responda quando ela perguntar para você. No caso de casais, é quando a mulher fala para o marido, você está me ouvindo? Aí que começa a falar. E quando estiver me ouvindo, mantém-se em silêncio. Mas por que eu escrevi esse livro aqui? Porque eu acho que o relacionamento a dois é fundamental. Quando você sai bem de casa, você consegue ter sucesso no seu trabalho. Então, de uma maneira humorada, eu coloquei algumas características que são próprias da mulher, que nós homens devemos saber, e características que vocês devem assumir, porque são características suas. Então, é a razão que é um dos livros mais vendidos na minha palestra. Esse livro aqui, Mulher Não Fala Muito, Mulher Pensa Alto. E é uma verdade. Se você praticar isso aqui, tenho certeza que você será mais feliz no seu relacionamento. E que características são essas dos homens, das mulheres, assim, de uma forma geral? Por exemplo, a mulher, ela pensa alto e ela coloca tudo aquilo que ela está pensando, ela coloca alto. E se você entrar naquela conversa, você leva um tranco dela. E a mulher, então, então você tem que esperar a hora dela dar para você a luz verde, que você pode, então, conversar. Falar em luz verde, eu estive no Quênia, e lá eu fui visitar onde foi feito o filme Entre os Dois Amores, com o Redford e aquela outra atriz. E lá tinha duas lanternas, assim, uma vermelha e uma verde. Eu perguntei para o guia, para que essa lanterna? Ele falou o seguinte, quando o namorado vinha na casa dela e ela estava afim de recebê-lo, ela colocava a lanterna verde fora. Quando ela não estava afim, ela colocava a lanterna vermelha, era para ele nem entrar. Então, eu sei que ninguém usa essa lanterna, mas as pessoas sinalizam. A minha mãe era uma russa brava, e quando ela entrava de manhã no meu quarto, com um lenço na cabeça, aquele dia, ela ia estar maravilhosa, eu ia ter um arroz doce, ela ia deixar eu sair da cama descalço, e à noite, lá no sítio, nós tomávamos um banho numa bacia, e aquela água ficava fria, e quando ela mandava eu levantar, ela tinha reservado 1 litro de água, e derramava em cima da minha cabeça, bem quente, aquela água descia, assim, era gostoso, eu sabia que aquele dia eu ia ter toda essa mordomia. Então as pessoas sinalizam. A sua mulher sinaliza, o seu marido sinaliza, o mercado sinaliza. E por isso que eu começo a minha palestra dizendo o seguinte, nós temos 4 defeitos, em maioria. O maior defeito que nós temos é não saber ouvir. Quando você não sabe ouvir, você não contracena com a esposa, com o marido, com o mercado, com o mundo, com a vida. Por que eu falo 4? Porque nós temos, as outras são consequências do defeito. Quando você não aprende a ouvir, tem uma série de defeitos que é consequência daquele. Quando você corrige aquilo, some vários. Então, o saber ouvir. Por isso que o Tiago disse na Bíblia, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Podemos ficar irados,
mas que o sol não se ponha sobre a nossa ira. Por isso que o perdão, a paciência e a tolerância é fundamental no relacionamento humano. Que lindo! E esse Voando como a Águia, 20 atitudes. Este livro eu dei para o Filipão, e o Filipão foi técnico de Portugal na Copa de 2006. Você lembra? Em Portugal ficou entre os 4. Aí o livro ficou muito famoso, foi lançado em Portugal, lançado na Itália, e a águia, quando mergulha para pegar um peixe, ela pratica 20 atitudes. Ela tem que ter meta, estratégia, visão de longo alcance, foco, planejamento, agilidade, velocidade, que é o que você precisa ter em qualquer atividade que está exercendo. Então eu peguei essa história da águia, e esse é o livro mais vendido, porque todos nós, em qualquer atividade, qualquer briefing que me fizerem, eu posso encaixar essa atitude da águia, porque foco, por exemplo, é uma coisa muito importante que a pessoa tem que ter. Então, e não pense você que a águia, toda vez que faz assim, ela pega os peixes. Aqui lá eles editam. Aqui não foi editado, foi ao vivo, vai do jeito que foi gravado. Mas a pessoa fica lá, bota aquela câmera lá e fica filmando a águia. Aí fica só aquela hora que ela pega o peixe. Mas ela foi várias vezes, porque o peixe, pensa que o peixe é idiota, né? Ele vê a sombra da águia, ele mergulha, mas a pessoa edita com aquele sucesso. Mas quando ela tem sucesso, ela praticou essas 20 atitudes. Eu sei que você tem uma palestra também sobre superar a crise, o atual momento econômico. O que você acredita que o profissional tem que ter para ver isso como uma oportunidade, superar esse momento e conseguir crescer, inclusive, com ele? Eu digo sempre alguém vai fazer algo melhor. Tomara que não seja o seu concorrente. Sempre alguém vai fazer algo melhor, tomara que não seja o seu concorrente. Eu não gosto muito de usar essa palavra crise, porque eu percebo que mesmo nesse momento mais difícil, eu tenho encontrado, se eu pegar as últimas 10 palestras que eu fiz, acredito que 7 estão bem. Por quê? Porque eles estavam preparados. Porque as coisas sinalizam com antecedência. O mercado sinaliza. Quer dizer, se você analisar bem, havia uma previsão que nós íamos passar por esse momento mais difícil. Então eu percebo que dentro do mesmo segmento tem empresas que estão bem. A última empresa que eu fiz agora, ela cresceu 40% ano passado e esse ano vai crescer 20%. Foi em Foz do Iguaçu no sábado, uma empresa que pega a soja, pega o trigo, pega a soja, pega o milho e coloca produtos minerais e faz a ração para os suínos. Então eu percebo em todo o segmento. Aí você vai aqui numa cidade, o carro mais vendido de uma marca, vai lá e dá outra marca, vai lá de outra. Por quê? É o carro que é diferente? Não, é o atendimento, são as pessoas. Então eu acho que quando vem uma crise, o que a crise faz? Ela atinge os despreparados, as pessoas que não têm equipe, as pessoas que não estão com um quadro enxuto, que é muito importante isso, né? Ter uma equipe enxuta no sentido de não precisar fazer campanha de economia, que às vezes tem empresa que faz. Não, você tem que ter uma preocupação. Custo é que nem unha, tem que cortar toda semana, tem que administrar custos para poder ter, então, um valor competitivo no mercado daquilo que se faz. Mas o maior problema mesmo que eu percebo que dificulta muito é que as pessoas não preparam a equipe e tem pessoas. Olha bem, se você está no livro de Provérbios, olha o teu rebanho, cuida do teu gado. O que é o rebanho? São os seus funcionários. O que é o gado? É a sua empresa. Esteja presente, esteja vendo o que está acontecendo. Ou você coloca um gerente que tenha essa visão. Professor, posso fazer? Vou fugir um pouco. Por que o senhor pinta o cabelo de azul? Eu vou perguntar. O Jô Soares fez essa pergunta, como é que fazia para ficar assim, né? Eu disse pro Jô, tem que ter cabelo, tem que ficar branco, tem que ter o produto e ter coragem. Esse é o quarto ponto, porque a pressão é muito grande, né? O meu cabelo é branco e eu, quando olho no espelho, eu me sinto um jovem com o cabelo dessa cor. Se um dia eu achar que o vermelho vai deixar também com essa cor, eu pinto de vermelho.
Não tem assim. E nem é tinta, é só um shampoo que eu deixo um pouco mais. É o shampoo que as loiras usam, né? Eu tô pensando, tira o loiro, tira o amarelo. É isso aí. Eu conheço esse shampoo. Eu que peguei o shampoo de vocês, loira, e coloquei isso aqui. Então aí eu me sinto mais jovem e me encabula. Não é encabula, eu fico engraçado porque eu viajo pro mundo todo, né? E eu não encontro ninguém de cabelo azul. É verdade. E quando eu fui na China, que o Buda é cabelo azul, nossa, tirava fila de fotos para colocar. Mas eu me divirto, porque o Fadel, que esteve aqui a semana passada, que me acompanha em palestras, né? Ele que vê atrás, porque eu não vejo, mas a pessoa, quando eu passo no aeroporto, a pessoa vai virando, assim, olhando, porque chama atenção. Outro dia, entrei no elevador, a criança falava para a mãe, ó o cabelo do homem. E a mãe que faz de conta que não quer olhar, né? Mas e não é por questão assim lá em casa eles dizem que a autoestima minha é altíssima, né? Realmente eu não tenho eu faço palestra de tênis, né? Essa é a minha roupa de palestra, nunca usei terno, gravata. Eu trabalho do jeito que eu me sinto bem. E isso aqui me dá assim eu gosto. Eu olho assim no espelho, me sinto mais jovem e isso talvez eu consiga passar essa jovialidade para as pessoas. E quando eu falo a minha idade real, que nem vou falar aqui, as pessoas nem acreditam. Não vai contar? Não. Não é só mulher que guarda segredo não, da idade. Tá certo, depois nos bastidores, tu me conta. Professor, nós temos que finalizar o programa. Eu quero depois o autógrafo. Sim, sempre que você quiser, estarei de volta aqui, você que está me acompanhando. Pega uma coisa do que eu falei e leve para o resto da vida. Tenho certeza que você terá no final do ano ainda com muito sucesso no seu negócio. O ano que vem será eu vou contar só para fechar. Claro. Eu estive lá no museu do Enzo Ferrari, em Modena, na Itália. E lá tinha várias coisas do Enzo Ferrari, mas tinha uma frase dele. Quando a repórter, como você, perguntou, senhor Enzo, qual foi a vitória mais bela da sua vida? Tentando olhar para trás. A vitória mais bela da minha vida é aquela que está para acontecer. Que seja para você também, meu amigo, minha amiga. A vitória mais bela da sua vida é o que está para acontecer. Quem revista do passado, envenena o presente. Começa uma vida nova, na vida sentimental, na vida religiosa, profissional, que eu tenho certeza que a vitória mais bela da sua vida também está para acontecer. Não perca a oportunidade. Uau! Muito obrigada, professor. Gostaria de fazer um agradecimento também todo especial para as lojas Atrativa, na Oswaldo Reis, 1540. E fiquem com essa mensagem maravilhosa que o nosso professor Gretz nos deu. A vitória mais bela da sua vida é essa que está para acontecer ainda. Fiquem com Deus, até semana que vem.